Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. Lucas 21, a partir do versículo 5. Diz assim: E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa manhã misericórdia e graça para ministrar essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor venha trazer as mentes, nesse momento, cativas, atenciosas ao que o Senhor quer falar, Pai. Eu peço ao Senhor, usa a minha vida. Eu não tenho capacidade por mim mesmo de falar nada. O Senhor, Pai, é que faz a obra. É o Espírito do Senhor que nos dá a graça, a sabedoria, a unção para ministrar a palavra. A palavra é sua, Senhor. Nós somos teu povo. Tudo que temos e somos foi dado pelo Senhor. E nós te glorificamos nessa manhã, Pai. Nós te bendizemos pelos cânticos que já foram ministrados. Que o Senhor receba no seu altar, Pai, como cheiro suave e agradável. Que o Senhor receba e use a minha vida na palavra, Pai querido. Eu peço isso ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu comecei essa mensagem no domingo anterior ao passado, e naquele dia eu li Mateus 24, do 1 ao 14. E hoje eu estou lendo Lucas 21, 5 ao 19, que é o texto paralelo ao texto de Mateus. E naquele dia eu falei por que os textos proféticos, por que os textos ligados ao fim são textos tão difíceis, tão duros, assim às vezes não dá vontade de ler esses textos. Jesus fala sobre um tempo chamado princípio de dores, ou processo de dores. Esses textos são assim porque a Bíblia trata dessa forma os últimos dias.
Esses textos são assim também porque tudo que vai envelhecendo vai piorando, vai chegando num estado difícil, num estado que chegamos ao tempo de morrer e muitas vezes morremos doentes, debilitados. A terra está envelhecendo, está chegando nos seus últimos dias. E também porque a expressão princípio de dores ou processo de dores é uma expressão tirada da gravidez. A mulher, à medida que vai chegando perto do dia do seu parto, os dias vão ficando mais difíceis para ela, a ponto de ela não ver logo do filho nascer, das dores, dos incômodos que ela sente. Então todo esse processo na terra, chamado princípio de dores ou processo de dores, demonstra que a terra estará atingindo graus gradativos de momentos mais e mais difíceis. O tema da minha mensagem é como será a sociedade à medida que os dias estiverem chegando ao final. Ou como será a sociedade, qual será a normalidade nos últimos dias no mundo que nós vivemos. Eu já falei aqui que haverá, não vou repetir, só vou repetir alguns argumentos que eu já falei. Haverá uma pregação massiva do evangelho verdadeiro e do falso também. Haverá uma pregação e efusão. Muitos pregadores se levantarão no mundo todo pregando o evangelho. Haverá também um avivamento preparatório para a igreja verdadeira, porque os dias que estão chegando, será necessário crentes avivados, crentes dispostos a passar o que vem por aí. Haverá também no mundo uma espécie de pregação, paz e segurança, mas isso será apenas uma paz e segurança suposta, apenas aparente, não virá da parte de Deus. Uma falsa paz e uma falsa segurança. Haverá também uma sociedade de zombadores nesses últimos dias, caluniadores e questionadores das coisas de Deus, da palavra de Deus e da igreja de Deus também. Muitos se levantarão no final para zombar dos verdadeiros cristãos. Todos aqui esses textos, todos esses argumentos, eu usei textos, eu não estou citando os textos aqui. Haverá também, nos últimos dias, o homem vai externar, vai mostrar o pior que ele tem dentro dele. O texto que eu usei é 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, quando eu falei disso. Haverá também, e hoje eu vou começar a partir daqui, eu já falei disso, mas eu vou repetir um pouco. Se você ler aí Lucas, desse texto que nós lemos, Lucas 21, verso 17, Lucas 21, verso 17, diz assim: e de todos, uma versão antiga diz, no mundo todo, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Haverá um ódio declarado nos últimos dias a todos aqueles que declararem a sua fé em Jesus Cristo. Haverá alguma coisa no mundo, isso vai acontecer ainda, haverá algum tipo de coisa na igreja e o mundo querendo impor as coisas, e a igreja vai se levantar de uma maneira que vai ser odiada no mundo todo, por todos, em todas as nações. Haverá um ódio mortal pelos cristãos. Haverá também, nesse tempo, Lucas 21, verso 9 e verso 10, ainda usando os argumentos desse texto que nós lemos. Lucas 21, verso 9 e verso 10. E quando ouvirdes de guerras e sedições, sedições são rumores, apenas ameaças, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Aqui a narrativa de Lucas, ela é diferente de Mateus, porque em Lucas ele pontua a ordem das coisas. Mateus não pontua, Lucas pontua. Então haverá primeiro, guerras e rumores de guerra. Ele fala aqui, primeiro,
porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Haverá uma grande movimentação no mundo todo de guerras e rumores de guerras. Nações e mais nações se preparando com armas pesadas, com bombas, com botões, com sistemas eletrônicos, sistemas digitais. Tem um canal que eu acompanho muito no YouTube, um professor de história, e ele se especializou em guerras. E ele ali naquele canal, esqueci o nome dele agora, ele fala do que as nações em todos os continentes estão fazendo para se preparar. E o presidente chinês, esse atual, ele fala: nós estamos preparados para a guerra. Nós estamos prontos para a guerra. E dessa vez não vai ser uma guerra do estilo antigo. Vai ser uma guerra onde a matança vai ser muito grande, segundo a declaração. É Xi Jinping, se eu não me engano, o presidente da China. Haverá um grande movimento. Veja aí no versículo 10 desse mesmo texto. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Ah, mas isso já aconteceu, pastor. Mas continua acontecendo. Guerras e pequenas guerras, e os últimos dias serão fartos dessas coisas. Uma outra coisa que vai haver também, aí, Lucas 21, verso 12, 16 e 17. Lucas 21, verso 12. Mas antes de todas essas coisas, eu estou pontuando para deixar na ordem. Mas antes de todas essas coisas, olha o que ele fala aqui, que todas essas coisas que ele fala, as coisas do verso 11, mas, eu vou ler o 11 já. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome, e vos acontecerá isso para testemunho. Depois desse movimento de guerras e de armamentos e nações se preparando, o que vai acontecer antes do verso 11? Perseguição. Uma dura perseguição aos cristãos. Interessante que todos os cânticos aqui hoje citaram a questão dos últimos tempos, ou da vinda de Jesus, ou a questão da igreja. Irmãos queridos, a perseguição que vai se levantar no final é uma perseguição muito difícil. Veja aí o verso 16, que tem a ver com o verso 12. Olha o que ele diz aí: e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. A perseguição do tempo do fim vai ser uma perseguição difícil. Por quê? Porque é um momento difícil. É um momento derradeiro. É um momento que vai chegar a presença de um homem aqui, que vai dominar o mundo todo, o anticristo. Vai ser um momento final. Não é uma perseguição como da Idade Média. Não é uma perseguição do tempo do Coliseu. Não é uma perseguição do tempo, sabe, das pessoas que vivem no mundo islâmico. É uma perseguição para o tempo do fim, queridos irmãos. Essa perseguição vai rachar muita coisa, vai destruir muita coisa. Essa perseguição será difícil. Vai ser um momento que a igreja vai ter que decidir quem ela quer seguir. O que ela quer para a vida dela. Essa pregação pré-tribulacionista, que tira a igreja da grande tribulação, isso não é bíblico, querido irmão. A ressurreição vai acontecer no último dia. Ressurreição do último dia. A pregação verdadeira dos últimos dias está sendo restaurada na igreja. Muita igreja dormindo na pré-tribulação. A gente vai escapar. Não vai escapar coisa nenhuma.
A igreja estará aqui, será a única voz profética nesse tempo. A única voz profética no tempo do fim é a igreja. Com o Espírito Santo nela, crentes cheios do Espírito Santo, nesse tempo final, ardendo em fogo, anunciando a palavra de Deus, nos últimos dias, irmãos queridos. Essa igreja que vai se levantar, no grande avivamento derramado por Deus, é a promessa de Deus, e vai acontecer. Eu creio nisso. Eu aprendi pré-tribulacionismo no seminário, mas não encaixa, irmão querido. Os textos não encaixam. É um pensamento muito bem construído, que tirou a igreja de preparar. Os pais da igreja, crentes antigos, os apóstolos, preparavam a igreja para os dias difíceis. Se prepara, porque o tempo está chegando. E a igreja agora está dormindo numa pregação pré-tribulacionista, que vai tirar a igreja e todo mundo lá nas bodas do Cordeiro e o pau quebrando aqui embaixo. E o anticristo perseguindo os santos. Fará guerra contra os santos e os vencerá. Daniel fala, Apocalipse fala, muita gente fala. A perseguição vai vir, querido irmão. Ela vai vir. A gente tem que pensar nisso. Diz que a gente vai ser entregue pelos parentes, pelos pais, pelos amigos. E diz que vai matar algumas pessoas. Tem muito crente que vai morrer nesse momento. Está escrito aqui. Se você ler a narrativa de Lucas e a narrativa de Mateus, Jesus aparece lá no final do discurso. Você pode ler. Lá no final do discurso Jesus aparece. Jesus não aparece aqui. Você vai lendo lá no final. Aí tem cataclisma no sol, cataclisma na lua, maremoto, um monte de coisa acontecendo. Quando vide, Jesus, quando vides essas coisas, quando vocês verem essas coisas, olha para cima, olha para cima, olha para cima. Olha para cima, porque está perto o vosso resgate. O que mais vai acontecer nesses dias finais? Lucas 21, verso 11. Olha aí o que ele diz. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes. Outra versão para pestilências, sabe qual é? Epidemias. A Covid aí, foi uma delas. Vem outras por aí, querido irmão. E os homens estão trabalhando. A sociedade unificada está trabalhando para trazer doença na terra. Eles estão trabalhando porque o ideal deles, o propósito deles é diminuir a população na terra. Tem muita gente na terra e eles estão trabalhando para matar o povo. Infelizmente. Enfia a goela abaixo essas vacinas. A vacina é a solução. Deus é a solução, querido irmão. Jesus é a solução. Sempre foi, sempre será. Jesus é a saída e a solução para tudo na nossa vida. E fomes e epidemias, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Coisas que ainda não sabemos o que vai acontecer. Mas da parte de Deus haverá muitos sinais no céu. Nas estrelas, na lua, no sol. Antes de ontem eu vi um cientista falando que apareceu uma mancha no sol, que só um grande telescópio pode ver. Ele fala que isso não é normal. Apareceu bem no meio do sol uma grande mancha, que ele está estudando para ver o que é aquilo. Ele não deu nenhuma resposta conclusiva do que é aquilo. Mas isso com certeza é a manifestação de Deus naquilo que Ele criou. Muitos efeitos catastróficos na terra, na natureza e muitos movimentos que vai acontecer nesse tempo final. Haverá também, eu falei a outra semana, não vou repetir, haverá também uma sociedade repleta de escândalos, irmãos. Uma sociedade repleta de escândalos, corrupção na política, corrupção na igreja, corrupção em muitas empresas, corrupção para tudo que é lado. Escândalos espalhados no mundo todo.
Mateus 24:12 fala de uma sociedade onde a iniquidade vai se multiplicar. A iniquidade, vamos ler lá Mateus 24, versículo 12. Que hoje eu quero gastar um tempo em outros argumentos aqui. Na outra semana eu já falei sobre esse texto. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O aumento da iniquidade produzirá o esfriamento no amor. É isso que vai acontecer. E é isso que já está acontecendo. Um grande aumento na maldade do ser humano, querido irmão. A ponto de filhos não terem nenhum carinho pelo pai, pai não terem nenhum carinho por filhos. Uma coisa horrível está acontecendo e isso vai aumentar. Ele fala em multiplicação. Ele está usando aqui a operação da matemática, nem a subtração, nem a soma, nem a divisão. A multiplicação aqui. Multiplicação da iniquidade. E agora eu quero usar Daniel capítulo 12, versículo 4. E nós vamos ver um vídeo rapidamente. Daniel capítulo 12, versículo 4. Para a gente ver, eu já vi bastante coisa, mas eu vou pôr um vídeo aqui que ele mais ou menos resume o que está vindo por aí. E antes de pôr o vídeo, eu vou falar uma coisa. Daniel 12, 4 já está ali? E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, ou o fim dos dias. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Além de haver uma multiplicação da iniquidade, haverá uma multiplicação do conhecimento, da ciência, da tecnologia. Irmãos, as coisas que estão fazendo por aí, quem era da década de 90 e 80 aqui, né, que via aqueles filmes como Exterminador do Futuro, ou Blade Runner, o Caçador de Androides, e via todas aquelas coisas, carros que voam, todas aquelas, ficava pensando, será que isso um dia vai acontecer? Irmãos, a Uber já está trabalhando a toque de caixa, com velocidade mesmo, já está testando os carros que voam e os carros não tripulados, que fala, né? Os carros que não têm motorista. Então a ideia é tirar tudo que é humano do controle e deixar as máquinas. O metrô que você anda ali na linha amarela não tem condutor, né? Aquilo é uma máquina que conduz aquilo. Todos os dias, o tempo todo. Então todos os metrôs daqui para frente serão nesse nível. Então eles estão trabalhando para tirar o controle das mãos do homem e a tecnologia tomar conta. Esse aparelhinho aqui, ó, esse aparelhinho que agora todo mundo tem esse aparelhinho aqui vai sair, já estão inventando outra coisa para substituir isso aqui. O que será, pastor? Não vai ter como, dado momento da existência do homem, se Jesus não voltar antes, mas se Jesus deixar o negócio continuar, a ideia é que todo celular esteja dentro de você. Dentro de você. Através, se você assistir aquele seriado, o Black Mirror, quem gosta de tecnologia, é bom assistir aquilo lá. A ideia ali é tudo no olho, tudo na íris do olho, tudo aqui dentro. É um chip muito bem preparado para você, que só serve para você. E aqui você faz tudo, com a mão no ar. Já viu aquele sistema holográfico daquele filme, o tal do Avatar? Mas você vê filme, hein, pastor? Eu vejo, irmão, eu vejo muita coisa para a gente aprender que esse povo está bolando por aí. Você vê no Avatar lá, não tem tela. Não tem tela, é tudo no ar. É imagem holográfica, você toca no ar. O negócio vai sair do seu olho direto, irmão. Você toca ali, nada de celular. A ideia é tirar tudo que é físico, tudo que polui, tudo aquilo que estraga a natureza. Então o que você estraga? Tem bateria que estraga. Então a ideia é tirar tudo isso do ar. Sinceramente, eu quero estar morto quando tudo isso estiver acontecendo, irmão querido. Eu gostaria de estar morto, né? Mas Deus é que sabe, né? A ele está substituindo os relógios com leitura automática, não vai ter mais juíza para nós aqui. O crescimento de características final. Eu trabalhava numa empresa de embalagens, tinha uma máquina lá chamada rotogravura.
Essa rotogravura é uma máquina compridíssima. Coloca ela só uma bobina no início, essa bobina passa pelas divisões da máquina, cada divisão imprime uma coisa. Então você vê uma embalagem como essa aqui, ó, da Clari, cada parte de um cilindro imprime um negócio. E lá nessa máquina precisava 6 pessoas para trabalhar nessa máquina. O Japão inventou uma rotogravura que só precisa de um cara. O cara só fica lá na ponta, programa a máquina e a máquina faz tudo. Ela troca o cilindro, ela troca a tinta, ela faz tudo. A ideia é tirar o homem, irmão. Nós estamos sendo deslocados para o lado. Isso aí vai ser muito difícil. Eu quero que você coloque o vídeo lá agora. Está preparado? Vamos ver o que vem pela frente aí. Por que isso? Há um acordo, né? Há uma agenda global ligada com a ONU, de que o start para esse mundo novo é 2032 para frente. Tem uma agenda para começar em 2032. E entre as pautas dessa agenda é a introdução do aborto em todas as nações. Todos vão ter que concordar com o aborto. É uma das pautas da agenda. Outra pauta é a introdução da ideologia de gênero em todos os níveis. Igrejas, escolas, tem que encher o povo desse tipo de coisa. Então, o que vai pautar esse tempo é um tempo de um grande avanço na tecnologia, né? Mas às custas do cala-boca daqueles que não vão poder falar. Não vão poder falar nada contra. Às custas de perder benefícios. Perder, muitas vezes, seus empregos. Perder muitas coisas. Perder os seus espaços, como já está começando agora. Em muitas nações. Uma briga por defender a ideologia disso, a ideologia daquilo, né? E ai de quem falar contra. E a igreja é o principal arauto em todos os tempos contra essas coisas. Nós surgimos com o nome de protestantes. Protestantes. A nossa mensagem nunca foi doce. A nossa mensagem nunca foi uma mensagem de acordo com o que o mundo fala. A mensagem da igreja nunca foi a mensagem em conformidade com o mundo. Não vos conformeis com esse mundo, está escrito. A nossa mensagem de cristão, quer seja pastor ou não é uma mensagem de acordo com o que as pessoas querem. É uma mensagem bíblica, irmão querido. Os homens do passado perderam o pescoço, pregando contra reis, contra religiosos, pregando contra grupos, empresas, e isso vai aumentar. Esse tempo do fim é um tempo difícil. Nós pagaremos com a nossa vida. E você veja aí no vídeo, o homem é tirado de circulação, até nos campos. Os robôs é que vão cuidar do campo, irmão querido. Eles que vão plantar, eles que vão colher, drones para lá. Eu até desconfio que nas guerras vão colocar robô para guerrear nessas guerras futuras. E uma coisa interessante, não é vendido como coisa ruim. É vendido como coisa boa. É vendido como benefício. Não vai precisar trabalhar, coloca o robô para fazer para você. Tem pizzaiolo aqui, até o pizzaiolo vai perder sua profissão. Robô que faz pizza. E corta a pizza, envia a pizza e faz tudo. A chamada IA. Então haverá um grande aumento, no crescimento da tecnologia, e isso tudo vai ser bem difícil para todos nós. Agora eu quero falar também uma coisa que vai acontecer muito, aí eu quero tocar na questão da igreja. 2 Timóteo, acho que o meu argumento vai ficar só nesse aqui, não conseguirei falar dos 2 últimos que eu gostaria. 2 Timóteo 4, verso 3 e verso 4. Esse aqui diz respeito a nós, da igreja. 2 Timóteo, vamos 1 Timóteo primeiro. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 até o 3.
Primeira Epístola a Timóteo 4, do 1 ao 3. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Ainda aí, 2 Timóteo, capítulo 4 também. 2 Timóteo 4, o 3 e o 4. 2 Timóteo 4, 3 e o 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que vai acontecer nos últimos tempos? Já começou e vai aumentar. Haverá nesse tempo um grande crescimento da chamada apostasia. E a apostasia é pré-aparecimento do anticristo. A apostasia vai crescer primeiro, e o anticristo aparece depois. Aonde o senhor fala isso? Abra aí 2 aos Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 até o 3. 2 aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Ora, irmãos, olha só como Paulo pontua as coisas. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda, a parousia, segunda vinda de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que os irmãos cantaram muito aqui hoje, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha o que ele diz: porque não será assim. Não será assim o quê? A vinda de Jesus não vai acontecer sem que primeiro, ele pontua, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ele fala de duas coisas que vêm antes da vinda do Senhor: a apostasia e o anticristo. E o pré-tribulacionismo é engraçado, né? Ele tira a igreja de tudo isso. Ele tira a igreja e o anticristo aparece. É contra esse texto. É contra esse texto aqui. A apostasia vai acontecer primeiro. Aí você pergunta: pastor, o que é apostasia? Que palavra é essa? Eu fui atrás para explicar para vocês. A palavra no grego é apisteme, e significa estimular a revolta, desistir da caminhada, desertar como o soldado deserta e desiste, abandona a guerra, conscientemente cair para um lado e retirar-se. Essa palavra aparece também lá em Hebreus capítulo 6, verso 6. Vamos lá no texto, que vai ajudar a gente nessa argumentação da apostasia. Hebreus 6, verso 6. Só o início. Olha só o que ele diz aí no 4, desse capítulo 6 de Hebreus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram. A palavra recair aqui é parapipto, que significa apostatar. Duas palavras diferentes significando a mesma coisa.
Muito bem, vamos ainda continuar. O que é apostasia? Você lembra lá em Eclesiastes capítulo 11, verso 3, que o pastor Rui até falou esses dias aqui? Eclesiastes capítulo 11, verso 3. Vou lá nesse texto. Eclesiastes. Eclesiastes 11, verso 3. Eclesiastes 11, verso 3. Diz assim: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o lado, para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O que Salomão está querendo dizer nesse versículo? Uma ação produz uma consequência irreversível. Caindo a chuva na terra, ela vai produzir alguma coisa. Se a árvore cortada cair para um lado, se ninguém tirar aquele tronco dali, ali vai ficar. A apostasia, ela produz um efeito terrível na vida daquelas pessoas que provam isso. Quem é que pode ser um apóstata? Qual é a pessoa que pode ser e se encaixar na qualidade de apóstata, que vai encher a terra nesses últimos tempos? Somente a pessoa do quadro de Hebreus capítulo 6. Uma pessoa que não provou tudo isso aqui. E essa pessoa caiu, abandonou, conscientemente. Essa pessoa, Hebreus capítulo 6, é o único texto que mostra que essa pessoa é impossível renová-la para arrependimento. Mas pastor, não está escrito em João que o Espírito ficará para sempre? Ficará na igreja para sempre. Na igreja o Espírito Santo ficará para sempre. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Hebreus capítulo 6 mostra que é possível um cristão firme abandonar a fé e se perder para sempre até. Esse é o pecado para a morte, que Jesus falou que não tem perdão, que João fala que não é nem para orar por uma pessoa nesse estado. Vamos ver, vamos confirmar essa argumentação. Apóstatas. Vou continuar aqui nessa argumentação. Vejam aí comigo Mateus 12, verso 31 e 32. Mateus 12, verso 31 e 32. Olha o que Jesus fala: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Não há perdão para esse tipo de pecado. E o crente verdadeiro, não deve pecar dessa forma. É por isso que João, lá na sua primeira epístola, vamos lá, 1 de João, capítulo 5, ainda falando sobre essa questão da apostasia. 1 de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Veja aí o verso 16 do que ele fala. Não pode misturar os textos. Não pode misturar os assuntos. Não pode usar um texto e aplicar no outro, como se fosse a mesma coisa. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, que não é pecado mortal, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Uma pessoa em estado de apostasia, não adianta orar. Ele está em estado de condenação.
Ele um dia foi da fé, teve o Espírito Santo, teve a palavra de Deus, conheceu todo o caminho da fé, serviu ao Senhor, mas abandonou conscientemente. Ele blasfema hoje, ele persegue hoje, ele é contra hoje. Não adianta orar. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca pecado para a morte. É nesse contexto que João fala. Não tem a ver com a epístola 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 1, não tem a ver. É outro assunto isso aqui. Ele está falando de pecado para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca desse tipo de pecado. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno, o diabo, ele só quer uma coisa sua. O diabo só tem um propósito hoje: tirar você da fé, arrancar a fé do seu coração. E o pecado da apostasia, ele entra por duas fontes. Duas fontes que esse pecado está entrando na igreja, e isso é antigo. É antigo isso. Aonde está isso? Romanos capítulo 1. Ele entra por dois lugares. Romanos capítulo 1. E isso vai ser forte nos últimos tempos. Muito forte. Romanos capítulo 1, versículo... Eu anotei aqui. Verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, não é a misericórdia de Deus, é a ira de Deus, sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade. Deter é isso, segura, não deixa a verdade avançar, não deixa a Bíblia ser pregada. E nos últimos tempos, a luta é para não pregar a verdade, é para encher os crentes de minhoca, de conversa fiada, de pregação falsa, de mentiras. Detém a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é de Deus, é Deus que está fazendo isso. Neles, nessas pessoas, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Manifestar é epifaneia, demonstração visível. Demonstração visível. Vai ver com os olhos o que Deus vai estar fazendo. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se conhecem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Tudo aí está demonstrando que Deus existe, para que eles fiquem inexcusáveis. Não tem desculpa, inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, com seus discursos, olha aqui, discursos, pregações, anúncios, ensinos, nos seus discursos se desvaneceram. Onde que eu parei? 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes de seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves. Qual é a segunda coisa que atrai a ira de Deus? A primeira é a heresia. A segunda coisa é a idolatria. A idolatria. Essas duas coisas estão atraindo a ira de Deus para muitas nações. E no final dos tempos vai crescer isso. Quando isso acontece, quando essas duas portas são abertas, até na igreja, pregação de heresia e introdução de idolatria, até no meio evangélico, idolatria de cantores, de pregadores, idolatria de igrejas,
Isso tudo abre uma porta. Verso 24. Pelo que também Deus está fazendo isso. Deus os entregou um sentimento. Pelo que Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundície para desonrar seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também, varão, deixando o uso natural da mulher, se inflamar em sua sensualidade. Deus está entregando, irmão querido. E nos últimos tempos vai aumentar isso aí. Vai aumentar. Agora nas escolas, o negócio está sendo colocado para as crianças agora. A criança crescendo já é normal, é natural. Vai ser, nos últimos tempos vai ser natural. E nós, irmão, o que vai acontecer? A igreja verdadeira não poderá ficar calada. Vai ter que anunciar e por isso vai ser perseguida. As portas vão ser fechadas. Nós viveremos tempos difíceis e já está acontecendo. É Deus que está fazendo, querido irmão. Deus entrega. Não quer honrar Ele, não quer buscar Ele, não quer pregar a verdade. A igreja não quer mais pregar a verdade. A igreja quer agora pastor coach. Pastor coach. Pastor para ensinar como ter dinheiro, como ter isso, como ter aquilo. E o que vai acontecer, querido e amado irmão, é que o povo vai se apegar ao conforto, vai se apegar a esta vida, vai se apegar às coisas dessa vida. Ninguém quer saber de vinda de Jesus, passar tribulação, passar perseguição. Eu quero viver para Jesus. Eu quero viver para Jesus, mas não quero apertar o calo de ninguém. Não quero falar nada contra isso. Deixa o povo viver do jeito que eles quiserem. Deixa viver assim mesmo. Nada de protesto, nada de ser protestante, nada de ser crente radical, nada de anunciar contra pecado. Não. Nós fomos chamados sempre para anunciar a verdade de Deus. Doa a quem doer, querido irmão. A apostasia vai vir. E já começou. Irmãos, eu ainda faço meus biquinhos de Uber para pagar o meu carro. E ontem eu passei ali na Augusta, à noite. Irmão querido, é triste ver o que acontece. As pessoas não sentem mais. Simplesmente não sentem mais. E o negócio está ganhando um formato que é nas empresas, hospitais, nas escolas. É um cala-boca geral. Não pode falar não. Pode falar não. Deixa o negócio correr. Solto, livre e solto. E a apostasia vai afetar a igreja em cheio. Em cheio. Vai bater de frente com a igreja. O crente verdadeiro não peca esse tipo de pecado. Não deve ver pecado nenhum crente verdadeiro. Mas todos aqui, a começar de mim, sabemos que somos homens totalmente falhos. Totalmente falhos. E às vezes falamos coisas que não deveríamos de falar. Agimos de maneira que nós não deveríamos de agir. Somos injustos com alguns irmãos. Por isso ainda erramos. Mas João fala que pecado para a morte não. Não temos nós que pecar desse jeito. Abandonar a fé, abandonar a palavra, abandonar a igreja do Senhor, virar as costas para a igreja do Senhor, não. Eu quero fechar a minha mensagem aqui. E orar por todos nós. Orar por todos nós. Todos nós estamos envolvidos nisso. Irmão, se você não quiser passar perseguição, a igreja não é o lugar para você. Se você não quiser sofrer por causa da sua fé, a igreja não é o lugar para nós.
Mas aí eu quero dar a boa notícia de tudo isso. Então, uma mensagem difícil dessa. A boa notícia dessa história é que Jesus falou que não perecerá um único fio de cabelo da sua cabeça. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Nós, irmãos, nós fazemos parte de um povo que tem esperança. Nós fazemos parte de um povo que a morte não tira a nossa herança, querido irmão. A morte física não tira. Nós fazemos parte de um povo que vai herdar novos céus e nova terra. Nós fazemos parte de um povo que tem uma cidade feita sem mão de homens, preparada para mim e para você. Nós fazemos parte de um povo que um dia vai participar do arrebatamento, da ressurreição do último dia. Nós fazemos parte de um povo, querido e amado irmão, que vai gozar a eternidade junto do nosso Senhor. Esse mundo não é para nós, mas o mundo eterno, a vida eterna é para você e é para mim também. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, quando essas coisas começarem a acontecer, o que é que eu faço? Fica com Jesus, querido irmão. Fica com Ele. E Apocalipse diz, vencerão aqueles que estiverem com Ele. Então com Jesus a gente vence tudo, querido irmão. Com Ele em nossa vida a gente vence tudo. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar nessa hora, nessa manhã, por essa palavra difícil que o Senhor me deu. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco a minha vida e a vida de todos os meus irmãos diante do Senhor. Pai, nós não temos capacidade nenhuma de passar por nada, por nós mesmos. Nós não temos condição nenhuma de vencer nada, se o Senhor não estiver junto com a gente. Por isso eu peço, Senhor, continue nos fortalecendo, continue nos ajudando a andar na verdade, a pregar a verdade. Nos ajude a entender a verdade da sua palavra e não ficarmos presos em mentiras e enganos, Senhor. Livra o nosso coração de todo engano das trevas, de toda heresia, de todo ensino falso, de toda obra das trevas. Oh Deus, em nome de Jesus, conserva o teu rebanho, conserva as tuas ovelhas, conserva o teu povo, Senhor, nesse tempo que está chegando com alta velocidade sobre a terra. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja na terra toda, Senhor. Eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.